Bem, eu acho que todas as mulheres que foram convocadas para falar no mês de maio não queriam estar aqui. Mas eu falei, estava conversando com o irmão, eu acho que eu ficava lá com aquele texto de 1 Coríntios 14, se a mulher quer saber de alguma coisa, procura seu marido em casa. Mas isso foi no passado, né? Era uma outra história. Eu vou ler um texto aqui em Atos 2, 46b. Juntos participava das refeições com alegria e sinceridade de coração. Como é a sua casa? Qual o ambiente que você respira lá? Quando você está longe da sua casa, qual é a sua reação? Você pensa em correr para a sua casa ou correr da sua casa? Você já pensou sobre isso? Deus deseja que a nossa casa seja um lugar prazeroso. E nós vamos falar hoje como restaurar a paz no seu lar. Marcos 3, 25, fala assim: se uma casa estiver dividida contra si, também não poderá subsistir. Se uma família se divide, os seus membros lutam contra si, ela será destruída. Verdade. Já ouvi que existem 5 causas comuns do conflito do casamento. Dinheiro. Você tem dificuldade em lidar com isso? Sexo. Filhos. Há divergências na educação. Comunicação. Como é a sua comunicação no seu lar? Parentes. A sua sogra, o seu parente se mete na sua família? Conflitos são comuns e, via de regra, batem em algumas dessas 5 áreas. Deixa eu te falar uma coisa. As famílias são frágeis e, se elas não forem cuidadas, elas podem ser feridas, podem machucar e podem ser destruídas. Deveria haver uma lei obrigatória que, quando você for se casar, alguém conversasse com você sobre o conflito, né? Que no casamento existe conflito e como você ia lidar com isso. Quantos de nós, antes de casar, alguém tenha sentado ao seu lado e tenha falado sobre isso? Te ensinado a brigar honestamente? Queridos, nós somos pessoas singulares. Deus nos fez singulares. Nós temos pensamentos diferentes, gostos diferentes, talentos diferentes. E vamos entrar em colisão, porque nós somos diferentes um do outro. E nós vemos a vida de uma forma diferente um do outro. E existem algumas razões do conflito familiar. Em Tiago 4, 1, 2, fala assim: a Bíblia é muito direta e ela diz a reação para que esses conflitos, por que esses conflitos acontecem. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, estão prontas até matar para conseguir. Então, a causa dos nossos conflitos familiares são os desejos que lutam contra si. Eu quero uma coisa, meu marido quer outra coisa. E temos necessidades que competem entre si. No dia que você casou, você esteve diante do altar, diante do juiz de paz, e tinha muitos sonhos, muitos projetos, alguns irrealistas que talvez nunca serão cumpridos. E como você reage normalmente ao conflito? Eu vou falar aqui de 5 maneiras que a gente reage. A minha maneira de agir, né? Eu faço valer a minha vontade, não importa o que a outra pessoa pensa. Eu estou totalmente certo e você totalmente errado. E a minha maneira é a única maneira. Alguns de nós lutam dessa maneira em seus casamentos. Você sempre continua para ganhar. Você está lutando ali porque você acha que você é dono da razão. De outra maneira, eu bato em retirada. Evita a todo custo o conflito.
o problema nunca é resolvido, porque eu só vivo me afastando do conflito. Aí, quando chega 30, 40 anos de casado, você pergunta, por que essa pessoa separou depois de 30 anos, 25 anos de casado? Porque conflitos nunca foram resolvidos. As pessoas sempre deixaram de lado, não colocaram como importante o conflito resolver. E aí virou uma bola de neve. A sua maneira. Eu desisto, finjo que sou surdo, ou que estou morto, porque estou sempre buscando a aprovação do outro. É como um capacho, eu cedo à vontade dela ou dele. É sempre do jeito do outro. É uma maneira muito pacífica de viver, mas é também uma maneira altamente frustrante de viver. Também termina em divórcio. Outra maneira, eu chego a um acordo. Desisto um pouco, você desiste outro, você perde um pouco, eu perco um pouco. Essa maneira é melhor do que as três. Mas nós, como servos do Senhor, nós trabalhamos em alvos mútuos no casamento, juntos. Eu não me preocupo somente com o problema, mas me preocupo também em cuidar do relacionamento, porque o meu cônjuge é importante para mim. Quero que tenhamos uma solução mutuamente satisfatória, porque você é mais importante do que os problemas. E essa é a forma correta, a decisão a dois. Nós, como servos do Senhor, nós temos que decidir a dois. Eu gostaria que olhasse na Bíblia e víssemos 8 passos para resolver o conflito da maneira 2. Primeira delas, torne-se um cristão. Querido, esse é o início de tudo. Entregue a sua vida a Cristo. Você não pode ter paz no seu relacionamento se você não está em comunhão com Deus. O fato de você levantar a mão não quer dizer que se você tornou um cristão. Tornar-se um cristão é deixar que Deus tenha o senhorio na sua vida. Que Deus governe os seus passos, o seu casamento, a sua vida. E a Bíblia diz o seguinte, se eu não entreguei a minha vida a Cristo, eu estou em guerra com Deus. Se você ainda não fez isso, faça hoje mesmo. Não perca a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Ele é a solução dos seus problemas. A resposta para as suas dificuldades. Efésios 2,16 fala, pela sua morte na cruz, Cristo destruiu o ódio. A segunda delas, converse com Deus sobre o conflito. Vocês cobiçam, mas como não pode conseguir o que querem, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pede a Deus. Tiago 4,2. Antes de você conversar com seu cônjuge, converse com Deus. Às vezes, na sua conversa com Deus, você resolve o conflito. Mas muitas vezes a gente quer compartilhar o nosso problema, a nossa dificuldade, antes de colocar diante do Senhor. E os conflitos acontecem quando nós esperamos que as outras pessoas satisfaçam a nossa vontade. Onde Deus está falando para nós, eu posso resolver o seu problema, eu posso satisfazer a sua vontade. A resposta da sua dificuldade está em buscar-me. O texto de Mateus 7,3 fala assim, por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Faço uma pergunta para você mesmo. Quanto desse problema é minha culpa? É minha falta? Antes de sair acusando e atacando, analise-se a si mesmo. Quando você estiver no problema, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, procura, se você não é o problema. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu me casei com esse homem lindo aí, ó, vai fazer 21 anos. O homem mais corajoso, tenho certeza, da Cibapa. Sério, vou falar por quê. Queridos, eu tinha 34 anos, eu tinha 3 filhos. Eu tinha uma filha de 17, um de 15 e um de 9. Quem entraria numa fria dessa? Cleiton Paiva. Então, eu falo que ele é muito corajoso. Então, quando eu me casei com Cleiton, eu era uma mulher altamente responsável. Eu resolvi os meus problemas, eu era chefe da casa. Entendeu?
Eu comprava, eu vendia, eu viajava, não precisava dar satisfação para ninguém. Então, me casei com um rapaz que ele não me pediu em namoro, ele me pediu em casamento, tanto que é doido. Pediu em casamento. E eu já tinha visto ele 2 vezes antes, porque a irmã dele é casada com meu irmão. E ele viu a morena aqui e apaixonou. Quero me casar com você. Falei, você sabe que você não vai ter filhos? Eu tenho 3, não vou ter mais nenhum. Ele, sei, eu vou adotá-los. Vão ser meus filhos. E foi, né, no casamento assim. Mas o que acontecia? Deus aqui era acostumado a fazer, eu faço. Entendeu? E para mudar o termo de eu faço para nós, para mim foi bem complicado. Entendeu? Porque se eu queria ir no supermercado, eu ia, não falava para ele, eu preciso ir no supermercado, ou preciso comprar uma roupa, ou preciso, vamos viajar. Não era nada conversado. Então eu decidia. Ia dar certo isso? Nunca. Nunca ia dar certo. E aí eu lendo a Bíblia, vi assim, os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, 23. Eu decorei isso aí, viu? E falei para o Senhor. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Senhor, o Cleito precisa disso. E eu orei pedindo que o Senhor desse esses frutos para ele, porque ele era muito temperamental. Eu achava que o erro estava no Cleito, não na pessoa. Imagina, eu errada. Eu já sabia um bocado de coisas da vida. Eu tinha 3 filhos, entendeu? Eu tinha minha independência financeira, eu cuidava da minha própria vida. Então, quer dizer, o rapaz entrou aí, não tem filhos, não tem experiência com casamento, nunca passou por isso, então ele tem que ser manso, ele tem que ter os frutos do Espírito Santo. E essa é a oração que eu fiz para o Senhor, né? Durante muito tempo. E um dia o Senhor falou para mim assim, muda você. Pôr um murro na minha cara, entendeu? E assim, foi muito nítido, porque quando você está com um problema no seu casamento, você começa a compartilhar com as amizades que você tem mais próximo, né? Alguns amigos meus que congregam hoje aqui na igreja, então você comparava a hora, porque está difícil. E eu falei para Deus, ou o Senhor dá os frutos do Espírito Santo para ele, ou eu vou me separar. Já separei uma vez, vou separar de novo. Porque o homem é complicado. E quando o Senhor falou para mim que eu tinha que mudar, que eu que precisava ser mansa, que eu precisava dar o lugar de honra para o meu marido governar minha casa e não eu, as coisas mudaram totalmente. Porque aí eu falei, Senhor, então me dê essa mansidão, esse domínio próprio, essa temperança, me dê esse amor no meu coração, transforma a minha vida. Porque através da minha vida, a vida dele vai ser mudada. Entendeu? E eu gosto muito de me relacionar. E eu sempre, os meus amigos que me conhecem há muitos anos, há 18 anos ou mais, sabe que eu sempre cheguei, fui uma das primeiras pessoas a chegar na igreja e uma das últimas a sair. E o Cleito era diferente, queridos. Era como o pastor já falou muitas vezes aqui. Ele chegava na hora que começava o culto. E terminava um amém, e ele entrava no carro, buzinava e falou, quer carona? Imagina a briga que já dava na saída, porque ele enrolava para sair, e na chegada, porque ele não deixava eu conversar com as pessoas. Então, foi muito complicado isso. Mas como Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e Ele transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida, molda as nossas vidas, Ele moldou a minha vida para que a minha vida, Ele pudesse ver, entendeu? A transformação e Ele mudar. Graças a Deus que me deu um homem como o Cleito. Sabe por quê? Porque é muito feio, gente, mulher mandar em homem, é terrível. E eu mandava. Quer dizer, eu queria mandar, né? Na realidade, eu mandava porque ele se rebelava. Mas Deus foi moldando a minha vida, moldando o meu caráter. E através da minha vida, quando o Cleito se tornou pastor, eu falei assim para mim, graças a Deus que eu não preciso falar na igreja, agora ele é pastor. E quando eu formei em teologia em 2005, eu falei, eu não preciso, eu quero só aprender as coisas do Senhor, mas eu nunca vou pegar no púlpito para pregar. Aí com ele, pastor, maravilhoso, né? Ele podia pregar. Então a Bíblia diz em 1 João 8, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. Então nós erramos, nós pisamos na bola, mas tem um Deus que transforma corações, um Deus que transforma a vida. E esse Deus que transformou o meu casamento, Ele pode transformar o seu casamento. Ele troca as suas vestes de cinza e coloca vestes de felicidade, de alegria, entendeu?
nós cantamos na presença do Senhor, porque eu posso dizer que pode ter muitos casais felizes, eu acredito que sim, mas não mais do que eu, entendeu? Porque Deus realmente, Ele é o Senhor das nossas vidas. Seja honesto, ninguém é perfeito, todos nós fazemos coisas estúpidas. E é difícil às vezes a gente admitir que nós somos errados. Sempre o errado é o nosso cônjuge. Enquanto Deus está falando aqui, ó, você precisa de um conserto. Você precisa. Não é à toa que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica sua casa. Não é à toa. Nós somos sábias. Nós edificamos a nossa casa. Mas existe mulher tolas, entendeu? Que acha que competir com o seu marido ela vai vencer. Vai não, querida. Seu casamento será destruído. Deixa o seu marido tomar posição de homem na sua casa. Deixa ele ser a bênção, abençoar a sua casa, os seus filhos. Seja mulher segundo o coração de Deus. Seja uma mulher de oração. Seja uma mulher que busca a presença do Senhor. Seja uma mulher que abençoe a vida da sua família. Então, depois que você faz essas 3 coisas, você entregou a sua vida a Jesus. Marque um jantar de paz. Sabe quando está em guerra? Um jantar de paz faz bem. Sente à frente com seu marido e converse sobre o problema, querido. Não fuja do problema, não fuja do conflito. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Trate o problema. E conflitos raramente são resolvidos acidentalmente. Eles são resolvidos intencionalmente. Como nós temos a intenção de resolver o problema, ele é resolvido. Não acontece por acaso. Encare o problema. Planeje isso em sua agenda. Marque esse jantar de paz. Jesus estava falando acerca de a igreja e da prioridade de consertar as coisas com outras pessoas. E ele diz, portanto, se você for ao altar para dar sua oferta a Deus e se lembrar ali de que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa sua oferta sobre o altar e vai logo fazer as pazes com seu irmão, depois volte e dê sua oferta a Deus. Jesus não está falando aqui para ignorar o conflito. Ele está falando para você resolver o conflito antes de você entregar a oferta no altar. Você tem que consertar primeiro. Veja o que diz, deixa sua oferta sobre o altar. Você não pode adorar a Deus de maneira efetiva com conflitos não resolvidos. Quem nunca brigou no carro antes de vir para a igreja? Teve aquele quebra-pau. E às vezes é uma das brigas maiores que acontece antes de chegar na igreja. Pedro diz em sua carta, maridos, vivei em paz com suas mulheres. Sabe por que talvez Deus ainda não mudou seu casamento, não mudou seu negócio, não respondeu ainda a sua oração? E não estão vendo a resposta do Senhor? Elas serão somente resolvidas quando você acertar a sua vida com seu cônjuge. Se você consertar o seu relacionamento com o Senhor. As suas orações não são ouvidas, queridos, se você estiver em guerra dentro da sua casa. Você está perdendo seu tempo em orar. Conserte o problema que está na sua casa, conserte o conflito, que Deus vai responder a sua oração. Eu gosto muito do texto de Jeremias 29, e geralmente a gente fica com esse texto somente e não olha para os outros. Fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Então, vocês virão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Eu deixarei ser encontrados por vocês. Mas muitas vezes a gente só quer os planos de paz na nossa vida. A gente não busca os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Deus tem o melhor dessa terra para nós. Deus quer que você seja uma família feliz, uma família realizada, filhos abençoados. Deus tem plano, querido, é de paz na sua casa. E Deus pode restaurar essa paz na sua casa se você buscá-lo. Se você colocar diante de Deus as suas dificuldades, aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer.
Aquilo que você não muda, Deus pode mudar. Então, eu tinha essa dificuldade com o meu marido. O Salmo 133, versículo 1, fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor determina a bênção e a unção. Deus não determina a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, enquanto você estiver em guerra. Você tem que consertar com o Senhor, com o seu cônjuge, que o Senhor vai ordenar a bênção sobre a sua casa. Algumas sugestões para esse jantar de paz. Escolha o momento certo. Escolha o lugar certo. Ore antes de encontrar com seu cônjuge. Venha com uma atitude positiva. Porque você pode pensar assim: eu vou jantar, se não der certo, então chuta o pé no balde. Você tem que pensar que vai dar certo sim. É isso que Deus tem para a sua família, paz no seu lar. Eu estava no salão sexta-feira e uma moça falou assim: a minha mãe quer muito que eu tenha um filho. Ela compartilhando, eu só ouvindo. Compartilhando com outra pessoa. Mas eu não vou ter um filho, porque primeiro é uma casa que eu quero. Vai que eu separo desse homem e não tenho nenhuma casa para morar. O mundo aí fora, queridos, pensa dessa forma. Eles pensam em satisfazer as suas próprias vontades. Eles não querem que Deus governe as suas vidas, porque Ele não conhece esse Deus que você conhece. E muitos de nós, dentro da igreja, vivemos em conflitos dentro da nossa casa, porque nós buscamos a presença do Senhor na nossa vida. Não damos prioridade nas coisas do Senhor. Queremos resolver a vida da nossa maneira. Trabalhe focado em cima dos problemas, chegue programado para ouvir. Sabe, você marca um jantar de paz, mas aí você não deixa o rapaz falar. Só você que fala, principalmente mulher. Mulher tem um problema sério, fala muito. E aí você tem que preparar para ouvir. Você tem que ouvir o que ele tem para dizer. Já sentou diante do seu marido, eu mais o Cleito já fizemos alguma. Querido, numerei, eu não mando numerar mais do que 5 não, viu? Vá devagar, pede só 5. Numere assim 5 coisas que você detesta que eu faço. Né? Você já teve coragem de falar isso para o seu cônjuge? E ele a mesma coisa pergunta para você. Enumere também as 5 coisas que você não gosta que eu faça. O Cleito sabe que eu tenho uma coisa somente que eu não gosto. Falar alto. Eu saio do salto. Não gosto que fale alto comigo. Então isso ele já sabe. Então ele evita falar alto comigo porque eu não gosto. Mas muitas vezes nós não somos sinceros com o nosso cônjuge de perguntar o que tem em você que ele não goste. Para você consertar, porque não é o fato dele falar para você, se você não quiser consertar, vai continuar do mesmo jeito. Então, você tem que procurar o seu cônjuge, se você ama ele, você procura o que é que tem em mim que você não gosta, e procure mudar. Procure ter uma vida transformada. Querido, não existe nada melhor, dinheiro não paga a paz que você tem dentro do seu lar. Muitas pessoas vivem em mansões, carro de luxos, viajam para todo lugar, mas não tem paz na sua casa, porque não conhece esse Deus que nós conhecemos. Agora, o que é difícil de admitir, somos nós cristãos que conhecemos a verdade e não procuramos essa verdade para ser árbitro nas nossas vidas, para nós termos a vida transformada dentro do nosso lar. Então, vocês vão de encontrar uma solução, sem acusar. Sem descarregar ou desculpar, porque se você marca um jantar de paz e você não quer ouvir, querido, você está perdendo seu tempo. Você está lá para ouvir, saber o que está errado, como vocês podem consertar isso. Estabeleça as regras do jogo antes da briga. Pastor Rick Warren fala o seguinte, ele pregou uma mensagem sobre a letra C, chamado kit de sobrevivência do casal. Nunca compare. Já viu mulheres que ficam comparando? Meu marido, se meu marido fosse daquele jeito. Se meu marido fosse um homem de oração. Seja uma mulher de oração. Seja uma mulher transformada, querida. É você que é a mulher sábia da sua casa, que edifica a sua casa. Transforme a sua vida, para que ele, olhando na sua vida, ele queira ter esse mesmo relacionamento que você tem com o Senhor. Nunca condene.
Nunca comande. Pensa para mim, de vez em quando eu não tenho que olhar para mim e falar, meu Deus, é o Cleito que manda aqui. Entendeu? Porque a vida toda foi assim. Eu sou de uma família de 10 irmãos. Meu pai era um homem de negócio, nem sempre ele estava em casa. Então, quando meu pai não estava em casa, quem comandava a casa era minha mãe. Entendeu? Todas as minhas irmãs são dessa forma. Elas mandam nos seus maridos. Graças a Deus que Deus me transformou. Não mando mais no meu marido. Deus fez uma obra de transformação. E eles se acostumaram com a vida que eles levam. Acham que elas que têm que comandar a mesma casa. Nunca confronte. Nunca condescenda. Não deprecie o seu marido, querido. Pare de falar mal do seu marido. Não diminua o seu marido ou sua esposa. Não ridicularize o seu cônjuge por causa dos seus sentimentos ou sua maneira de pensar, ou qualquer que seja o motivo. Nunca contradiga. Você sabia que uma pessoa normal pode falar 150 palavras por minuto, mas pode ouvir 650? Eu gosto do livro de Tiago, que ele fala que a gente tem que pedir a sabedoria a Deus para a gente segurar a língua da gente, sabia? E que da nossa boca possa sair palavras que edifiquem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que a gente fala. Nunca confunde. Provérbios fala que o tolo calado se passa por sábio. Então, eu aprendi a me calar, muitas vezes. É a melhor coisa. Você aprende a se calar se você se contém que Deus é Deus que faz a obra. Entendeu? Então, quando nós saímos da igreja, que o Cleito já pegava o carro, gente, ele buzinava, quer carona? Pensa na irritabilidade que eu ficava, porque eu queria conversar. Agora é o seguinte, o pastor falou um dia que eu estava chamando ele, vamos embora. Ele falou, mas você não orou tanto para ele ficar na igreja? Agora, quarta-feira, por exemplo, nós saímos daqui mais de 10 horas. Porque eu gosto de conversar. Eu chego sempre meia hora. É muito raro o dia que eu não chego meia hora. Aí eu saio assim, cumprimentando as pessoas. Falando com as pessoas. E ele não era relacional. Ele tinha 2 amigos. Virley e Geraldo. Os 2 amigos do Cleito. Hoje eu acho que ele tem muitos mais. Mas eram as únicas pessoas que ele se relacionava. Com essas 2 pessoas. E eu me relacionando com todo mundo. Eu conversava com todo mundo. Entendeu? Foi assim que eu conheci a Cailinha. Umas 6 horas da manhã, no culto de oração, cheguei lá, abordei ela nunca mais saiu da igreja, entendeu? Ela já era crente, da igreja onde eu congregava. Porque eu sempre gostei muito de conversar, entendeu? Mas eu sempre procuro vigiar, para que da minha boca não saia a palavra torpe. E nós temos que ser sábios a esse ponto. Deixa eu resumir essa ação em uma sentença. Ataque o problema, não o outro. Querido, seu inimigo não é o seu marido. Marido, seu inimigo não é a sua esposa. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O maior interessado em que você seja feliz é o nosso Deus. Então, lute com as armas espirituais no seu casamento. Mude o seu foco. Mude a atenção de si mesmo para outra pessoa. Não acha que você é o centro das atenções. Pensa o tão importante é o teu marido. Como importante é a tua esposa. Olha, vou contar um segredo aqui para vocês. Acho que a Maria Júlia sabe. O Cleito não tem um dia só que ele fala assim para mim. É todos os dias, gente. Todos os dias. Vamos fazer 21 anos de casado. Mesmo nas briguinhas que eu queria mandar nele, ele mesmo falava assim. Amor, eu te amo. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te fazer mais feliz? Algum dia você falou isso para o seu esposo? Algum dia? Gente, não dói. Não dói. A preocupação sua tem que saber que seu marido é feliz. Quando eu ia naqueles encontros de casais, que aí perguntava assim, por que você casou? Aí muitos respondem, não, eu casei para fazer ele feliz. Eu falei, ai, que conversa fiada é essa? Eu casei para ser feliz. Quando você vai chegando na sua maturidade, você vai entendendo isso, entendeu? Porque se você faz o seu cônjuge feliz, automaticamente você é feliz, querido. Se você faz ele realizado, se você sabe do que seu marido gosta e você faz tudo para agradá-lo, você vai ser feliz, porque também ele vai fazer da mesma forma
de agradar você. Ele vai fazer a mesma coisa para agradar você. Então, isso nós vamos fazer 21 anos casados. Queridos, é homem, viu? Porque um homem que tem coragem de assumir a mulher com 3 filhos, não é qualquer um, não. E sabendo que ele não ia ter filho, agora tem 2 netas. E pode ter certeza que minhas netas amam mais ele do que a mim, gente. Porque ele é um dengo com essas meninas. A Estela dormiu 2 dias consecutivos lá em casa, mas ela dorme em cima dele, grudada com ele. Entendeu? Eu falei que a minha paciência não é tanto quanto a dele. Entendeu? Então, Deus foi bondoso. Deus, meus filhos que amam, meus filhos, eles não têm problema que ele não conte para o Cleito. Eles procuram o Cleito, entendeu? É o pai deles, entendeu? Quantos daqui fariam a mesma coisa? Eu acho que pouquinho, né? Todos querem casar, ter seus filhos. E ele não, pegou a mulher com 3 filhos, corajoso demais da conta. Isso é uma benção, por isso que é lindo desse jeito. Busca, se apenas fizéssemos o que Filipenses 2, 4, 5 fala, que cada um procura os interesses dos outros, não somente os seus próprios interesses. Tenha entre vocês o mesmo modo de agir que Jesus tinha. Jesus era Deus, querido. Ele deixou toda a sua glória. Ele se esvaziou de si mesmo e tornou forma de homem. E quem é eu e você para achar que nós somos muita coisa? Entendeu? Achar que eu sou feliz, o resto que se dane. Procure fazer o seu marido, a sua esposa feliz, que com certeza você será feliz. Busque aconselhamento com pessoas de Deus. Tem pessoas que não gostam de se aconselhar, e eles estão com um problema enorme e não querem se aconselhar. Gente, confessar uma coisa aqui para vocês. Eu gosto de aconselhar pessoas, porque eu já vivi muitas situações. E eu gosto quando vejo um casamento sendo restaurado, porque as pessoas, às vezes, elas estão dentro do problema e elas não conseguem enxergar. E você que está lá de fora, você fala, meu Deus, como é simples resolver esse problema. Entendeu? Muitas pessoas vão atrás do aconselhamento porque elas querem mudar as suas vidas. Elas querem que suas vidas sejam transformadas, que o seu casamento seja mudado. Outras não. Às vezes você aconselha um casal uma vez só e o problema é resolvido. Outras vezes, 2, 3 vezes é resolvido. Outras vezes você passa meses aconselhando a mesma pessoa e ela não quer mudar. Então busque aconselhamento com pessoas que possam te ajudar. Na nossa igreja nós temos o privilégio de ter o enlace. Nós temos mulher única, homem ao máximo, homens de coragem. Então, quando você entra no casamento, você já está bastante preparado para várias situações que pode acontecer no seu casamento. Agora, temos casados para sempre. A pessoa só quer fazer casados para sempre quando a bomba estourou já no seu casamento. Não faça isso. Procure fazer casados para sempre antes que o seu casamento seja destruído. Porque ela tem pessoas experientes para te ensinar. Você aprenda, seja humilde. Entendeu? O Senhor quer restaurar a paz no seu lar. Ele quer que o seu lar seja um lar de bênção, um lar de alegria. Um lar onde a presença do Senhor é constante. Um lar que quando você está distante, você fica louco para chegar na sua casa. Quando a gente viaja, o Cleito fala, o melhor da viagem é chegar em casa. Eu gosto muito de rua, melhorei muito, entendeu? Mas eu gostava muito de sair. E o meu marido sempre muito caseiro. Entendeu? Então, sempre que ele vai no cinema comigo, eu falei, amor, obrigado por você ter vindo no cinema comigo. Porque eu sei que ele não gosta. Mas ele vai para me agradar. Ele prefere, não, amor, vamos ficar só nós lá. E ele gosta de cozinhar, então deixa eu fazer uma comidinha para nós. Então, o prazer que ele tem de estar na casa. Pergunte, será que seu marido tem prazer de estar na sua casa? Será se sua esposa tem um prazer de estar na sua casa? O Senhor quer isso para você, querido. Quer que seu lar seja restaurado. Que a paz reine no seu lar. Que em todas as áreas da nossa vida, você não tem vergonha de buscar um profissional, não é mesmo? Se você tem problema de saúde, a minha filha estava com um problema seríssimo de alergia. E eu levei ela num profissional. Para cuidar da alergia dela. Porque apesar dela ser farmacêutica, ela não gosta de se medicar. Né? Então, nós levamos um profissional e ela está boa agora. Está tratando da alergia. Então, se você tem um problema legal, você vai procurar o quê? Um advogado. Cleiton Paiva, o melhor advogado de Palmas.
E se você tem problemas financeiros, você vai procurar um contador, Sadraque, querido. Sadraque aqui da igreja. Pode resolver. Ou então alguém que sabe lidar com esse problema. Quem? Ana Paula e Arilton. Pensa nas pessoas especialistas nessa área, que pode te ajudar. E se você enfrenta algum problema de relacionamento familiar, querido, que é o mais grave de todos, você tem que procurar líderes, procurar pastores, pessoas que possam te ajudar, conselheiros cristãos. Você não vai contar do seu problema no salão de beleza para pessoas que não estão preparadas para ouvir. Vai mandar você separar. Você está doida? Você está nesse casamento ainda? Mas existem pessoas preparadas. Tem muitos pastores aqui na igreja. Tem muitos líderes de pequeno grupo que podem te ajudar. Procure alguém para você se aconselhar e mudar a história do seu casamento. Porque quando você está falindo financeiramente, você procura ajuda, não procura? Ou você tenta lidar sozinho com esse problema? Quando você está com um problema seríssimo de saúde também, você procura, porque você sabe que você não pode resolver sozinho. Eu já ouvi muitas coisas assim, em minha família não precisamos de aconselhamento, podemos resolver os nossos problemas sozinhos. Pode não, querido. A única forma de você resolver é se você for pôr os pés do Senhor, porque Ele é a solução dos seus problemas. Ele é a solução da sua vida. Nunca desista do seu casamento. Eu e o Cleito, nós fizemos uma coisa. Nós fizemos um curso há muito tempo, não lembro mais como era o nome desse curso. Então, nós nunca falamos sobre divórcio. Essa palavra não existe. É até que a morte nos separe. E eu não fico brigando mais para ele por qualquer coisa. A gente tem que precisar, como diz o pastor Valmir, você precisa ser feliz, não ter razão, não é verdade? Coisa melhor que tem é ser feliz no seu casamento, querido. Se você se dá bem com a família. Então, o Cleito chegou, antes eu brigaria, querido. Ele chegou com um tênis lá em casa e falou assim, amor, eu comprei um tênis Society. Falei, você vai dar de presente para quem? Aí ele, não é para mim mesmo. Falei, como assim? O rapaz é cardiopata, gente. Ele é proibido jogar futebol, entendeu? Ele não pode correr, o máximo que ele pode fazer é uma caminhada. Falei, Senhor, tu sabes que eu não quero ficar viúva, entendeu? Então, cuida dele lá no campo de futebol, lá. Mas eu não vou brigar mais com ele, porque se ele quer jogar, deixa ele jogar, entendeu? Só Deus não deixa ele morrer, não, viu? Porque eu não quero que ele morra, não. Mas ele já chegou com a perna machucada lá em casa, roxa, e eu fiz uma compressa. Eu falei, tá vendo? Fosse outra época, tá vendo? Eu não falei para você não jogar futebol? Tá aí com a perna roxa. Não, fui fazer uma compressa, passar uma pomadinha, entendeu? Fui cuidar dele. Mas em outras épocas, não, eu quebrava o pau. Você não vai jogar e acabou, não vai mesmo. Entendeu? Mas hoje não, deixa ele jogar o futebolzinho, mesmo que o cardiologista dele não saiba que ele está fazendo isso, né? Eu já falei para ele, não morra, querido, que eu não quero ficar viúva. Ó, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Querido, tenta fazer o bem, dê o melhor de si no seu casamento. Tenta restaurar a comunhão que há no seu casamento. Coloque o Senhor como Deus na sua vida, como centro do seu casamento, que a sua vida será transformada. Como eu disse, pode ter até alguém feliz quanto eu, mas mais eu duvido. Se você nunca fez uma declaração para o seu amor, da sua vida, faça hoje. Olhe para ele, amor, você é importante. A minha vida tem um outro sentido depois que eu te conheci. Olha a irmã Irani fazendo lá para o Siqueirinho ali, para o irmão Josué, a declaração de amor. Ali tem muitos anos de casamento, viu, queridos? Queridos, a palavra que eu queria falar para vocês é nessa noite. Família é algo que nasceu no coração de Deus. Não desista da sua família. Deus tem planos de paz para a sua família. Se você não entregou a sua vida a Jesus, procure fazer isso hoje. Ele quer mudar a história da sua vida. Ele escreve uma nova história. Eu não posso falar do meu passado aqui, porque é uma história grande. Mas Deus me deu o melhor presente. Cleiton Paiva. Lindo, novo demais. Querido, Deus é bom. Quando Deus faz uma coisa por completo. 10 anos mais novo que eu. Entendeu?
Então, o negócio é de primeira mesmo, primeira qualidade. Pai excelente para os meus filhos, entendeu? Deus transformou a história toda completa e deu o melhor para mim. Quando eu vim para o Tocantins, uma profeta amiga minha falou, Deus vai te levar para um lugar distante. Eu falei, não. Imagina, nunca imaginava morar em Palmas. Eu tinha uma pronta entrega, eu confeccionava roupa, então eu vinha de 2 em 2 meses aqui. Mas era o meu negócio. Era lá que eu trabalhava, entendeu? Nunca pensei em morar em Palmas. Queridos, 12 dias após essa profecia, eu estava dentro de Palmas. 10 meses depois, eu estava casada. E ela falou assim, Deus vai te dar uma pedra preciosa. Olha aí, pedra preciosa. Com olhos verdes ainda. Entendeu? E eu amo ele demais da conta, porque acho que a mãe, quando tem um homem que ama os seus filhos, sabe, você faz por tudo por esse homem, não é verdade? Então ele ama os meus filhos, ama meu genro, ama minha nora, os meus netos, é um homem completo, entendeu? Você pode também ter um homem assim, busca o Senhor, e Deus muda a história do seu casamento. Amém? Amém, queridos.